E, e todas as apresentações elas vão ficar disponíveis na nossa página do YouTube. Então, agradeço muito aí a presença de todos. Muitos daqui a gente estava numa reunião agora há pouco e viemos para cá. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar para lá. Mas e agradecer ao Renato aí por aceitar a dar palestra para a gente. Espero que todos aproveitem bastante. Na hora das apresentações, a gente pede que todo mundo desligue os microfones e as câmeras. E no final a gente abre para as perguntas, tá, Renato? Ótimo, Então, beleza. só o Renato, ele é biólogo pela Universidade Fevale, é isso, Renato? Fevale. Fevale, mestrado em Biologia Animal pela Universidade do Rio Grande do Sul, doutorado em Ecologia pela Federal do Rio Grande do Sul também, fez sanduíche na Universidade de Washington e agora é pós-doutorando do PPG Biodiversidade Animal na UFG. Né? Então, Renato, Exato. passo a palavra para você. Muito obrigado novamente e boa apresentação. Obrigado pelo convite, Luciano. É um prazer estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, né, que você participou também. Poder divulgar ele um pouco, eu vou compartilhar minha tela aqui já com vocês. Fazer um pouco da divulgação desse nosso trabalho, que reuniu um monte de pesquisadores. Vocês estão enxergando a tela compartilhada, hein? Sim. Sim, tá perfeito. Tá ótimo, tá. E aí eu vou contar para vocês um pouco a história desse trabalho que reuniu uma grande quantidade de pesquisadores, onde a gente avaliou os limiares da biodiversidade aquática em resposta à perda de vegetação ripária. Nesse caso, a gente focou em peixes e invertebrados aquáticos de riachos, né? Como que eles respondem em relação à perda dessa vegetação ripária. Bom, eu preciso mencionar esses 4 excelentes pesquisadores aqui que contribuíram muito na condução desse trabalho. Lá em 2017, o Fábio Roque, que é o idealizador desse trabalho, ele convidou alguns membros do grupo do INCT, né, do grupo de Ecologia e Conservação da Biodiversidade do INCT, e aí, a partir do Adriano Mello, eu recebi esse convite para participar do trabalho. E aí a gente, em conjunto com esses grandes pesquisadores aí, o Luiz Bini e o Tadeu Siqueira, a gente conduziu esse trabalho, realizou um convite a muitos pesquisadores do Brasil, né? E a gente conseguiu reunir uma equipe de 50 pesquisadores de 26 instituições de pesquisa diferentes, universidades, que trabalham com ecologia aquática no Brasil. E aí, esse ano agora, em abril, saiu publicado... Oi, Renato, licença. Oi. O Brasil, eu acho que não está compartilhando a tela correta, que não está em tela cheia a apresentação. Ainda está no primeiro slide. Não está em tela cheia? Não, tá no primeiro slide ainda parado. Agora foi pro segundo. Deixa eu colocar esse tópico, vou compartilhar de novo. Tá, desculpa te interromper. Não, tá certo. Aqui então acho que eu tenho que compartilhar o desktop, né? Vamos lá. Share, vamos de novo. Isso, agora abre em tela cheia. Isso, perfeito, obrigado, agora tá ótimo. E aí, então vocês viram essa segunda tela ou não, né? Tá, então são esses 4 pesquisadores que eu apresentei. Tá ótimo, Renato. Tá. E aí a gente acabou publicando esse ano o artigo, né, que fizeram parte de 50 pesquisadores de 26 instituições de pesquisas diferentes. É importante mencionar assim, que, dentre outros pontos, esses pesquisadores eles contribuíram de forma muito importante com dados de comunidades de biota aquática, de biota de riachos. Então, não são dados assim que você encontra em coleções científicas, né? Quando a gente fala em dados de comunidades, por exemplo, de riacho, né? Um trecho de riacho que foi delimitado e foi feita uma amostragem padronizada, onde você tem, depois dessa amostragem,
uma lista, né, de ocorrência de espécies com suas respectivas abundâncias, e aí sendo coletado uma área específica para cada objetivo, né, desses projetos que cada pesquisador desenvolveu. Então, são dados que demandaram anos de trabalho e de coleta e de identificação desses pesquisadores. Bom, então a gente focou no Brasil, né? São dados basicamente que espalhados ao longo do território brasileiro. E a ideia desde o início já era explorar essa questão dos limiares em resposta à perda de vegetação ciliar ou da mata ripária, que é essa vegetação que fica no entorno dos cursos da água, né? Aqui exemplificado ao longo desse curso da água. E é uma vegetação que tem, a gente já reconhece, vários trabalhos reconhecem que tem uma conexão íntima com os ambientes aquáticos, né? Então, hoje a gente já não consegue isolar os riachos da sua paisagem. A gente sabe que tem uma conexão muito forte dos processos e funcionamento do ecossistema com a vegetação ciliar. E por isso muitos países acabam adotando como uma estratégia de procurar e tentar proteger os corpos aquáticos a manutenção de faixas de vegetação ciliar, essas zonas de proteção no entorno dos cursos da água. Eu gosto bastante desse trabalho de Pusey e Artington, publicado na Marine Freshwater Research em 2003, que eles dão uma sintetizada assim nos principais processos importantes que são importantes para a manutenção da biodiversidade aquática e que relacionam o funcionamento dos riachos com a mata ciliar em si. É bom para exemplificar alguns processos importantes, algumas conexões importantes da mata ciliar com os cursos d'água. A gente pode dizer a entrada de material alóctone, né, de galhos e folhas, que fornece uma estrutura assim mais heterogênea dentro dos riachos, junto com raízes, né, por exemplo, aqui nesse riachinho da Amazônia, esse igarapé, né, você tem as raízes que fornecem uma heterogeneidade estrutural, fornecem uma heterogeneidade hidráulica, né, você tem variação na velocidade do fluxo da água, e só isso já aumenta a biodiversidade. Você tem um papel do sombreamento, né, que faz com que mantenha a temperatura dos riachos mais fria e também controle a produtividade primária por causa da redução da radiação solar que atinge a lâmina da água. A gente observa também um papel importante da entrada de insetos terrestres, né, da vegetação ciliar, que servem como alimento direto para peixes, a entrada de frutos também, e super importante também a entrada de folhas, né, que é principalmente nesses riachos mais de cabeceira, que é um material orgânico que é utilizado como base das teias de teias tróficas, né? Então a gente tem que a vegetação ciliar ainda promove a estabilidade dos barrancos, né, de forma que sem ela a gente observa a erosão dos barrancos, assoreamento do leito, alteração na estrutura física do canal. Bom, então, devido a isso, a gente sabe que já tem vários trabalhos que mostram que quando ocorre a remoção dessa vegetação ciliar da beira dos riachos, a gente tem alterações não só na biodiversidade, no hábitat físico, como também nos processos ecossistêmicos e, por consequência, nos serviços ecossistêmicos, né? Quando eu falo em serviços ecossistêmicos, são aqueles que os ecossistemas prestam para nós humanos, né? Então, pensando no como os ecossistemas são importantes para a gente. Então, esse trabalho bem interessante, já não é tão recente, publicado na PNS, mas eu acho muito que mostra claramente alguns aspectos que mudam com a perda de vegetação ripária, que foi conduzido lá no leste dos Estados Unidos, no estado de Pensilvânia,
onde eles mostraram que trechos desmatados, num delineamento pareado, né, onde você tem trechos desmatados próximo a trechos com mata ciliar. Em trechos desmatados havia uma redução do hábitat, da disponibilidade de hábitat, falando aí em tamanho, em volume de hábitat, uma redução da rugosidade do substrato, né, que a rugosidade está relacionada com o aumento de diversidade, uma redução da abundância de macroinvertebrados, redução da retenção de nitrogênio e uma redução no processamento da matéria orgânica. Então, você tem que essa matéria orgânica e esse nitrogênio são levados para jusante para serem processados mais adiante e podem, por exemplo, influenciar na eutrofização. Bom, esse trabalho é bem interessante que esteve relacionado, que conseguiu relacionar mais diretamente com essas mudanças nesses processos ecossistêmicos. Esse outro trabalho também é bem interessante, publicado na Freshwater Science, de Teresa Burrow, que foi desenvolvido lá na Nova Zelândia, que eles mostraram que a produtividade primária ela tem uma relação positiva com a agricultura. Aqui, GGP é produtividade primária bruta, né? Então, tem uma relação positiva com a quantidade, a porcentagem de agricultura nas bacias hidrográficas. Mas a vegetação ciliar, no entorno dos riachos, ela teve um efeito de mitigar essa produtividade primária. Então, à medida que aumenta o sombreamento ripário, essa produtividade primária reduz. É como se fosse um amortecimento dos efeitos da agricultura na bacia hidrográfica. Então, aqui eles dão um exemplo bem interessante, que olhando esse ponto, esse riachinho branco aqui, que está numa bacia dominada por agricultura, 100% de agricultura, já ele com 60%, esse mesmo riachinho aqui, representado por 60% de sombreamento, ele já não tem tanta produtividade primária assim. Então, seria um exemplo de uma bacia desse estilo aqui, mais à direita, onde você tem uma bacia dominada por agricultura, mas tem a vegetação ciliar mantida ao longo do curso da água. Bom, ok. Agora a gente sabe, então, que a vegetação ciliar é super importante, temos muitos trabalhos demonstrando isso, mas daí a gente se pergunta, né, quanto que nós podemos perder de vegetação ripária, né? Quanto a gente deve manter, quanto a gente precisa manter para garantir a preservação da biodiversidade e garantir que esses processos ecossistêmicos e, consequentemente, esses serviços ecossistêmicos sejam mantidos. No Brasil, nós temos uma lei, que é a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, também conhecida como Novo Código Florestal, que foi aí atualizado em 2012, né? Que estabelece APPs, que são áreas de preservação permanente no entorno de cursos da água, né? Nos riachos, ela estabelece que riachos de até 10 metros de largura é obrigatória a proteção de 30 metros de largura de vegetação ciliar, tanto para proprietários privados, né, particulares, quanto também para áreas públicas. E aí essa largura da vegetação ciliar, ela é requerida, né, obrigatória para ser protegida, ela é maior, ela aumenta de acordo com a largura dos cursos da água, né? A lei é bastante confusa, tem umas outras nuances, né? Essa nova lei, por exemplo, em relação a quem desmatou até 2008 tem uma certa anistia. E aí tem esse site cartilha do Código Florestal, que é bem interessante, ele dá uma sintetizada aí nas informações da lei. Quem tiver interesse em ir atrás, conhecer mais, eu recomendo dar uma olhadinha. Mas nós vamos focar aqui nessa palestra em riachos de pequeno porte, que são aqueles de até 10 metros de largura, que são os riachos que foram estudados, tá? Aqui nesse estudo, e também, além disso, eles representam cerca de 90% do comprimento dos cursos da água em drenagens de todo o mundo. Isso significa que a maior parte das vegetações ciliares, elas estão ao longo de cursos de pequeno porte. E esses riachos de pequeno porte, eles drenam as maiores áreas, maiores porções de terras também do planeta.
Então, quando a gente tem resultados para riacho de pequeno porte, a gente pode imaginar que a gente está abrangendo uma grande área do Brasil, né? Bom, e uma forma da gente tentar delimitar, definir quanto que deve ser protegido, né? Quanto que a gente poderia proteger para evitar esses colapsos, essas perdas abruptas de biodiversidade e mudanças no ecossistema, é através da investigação de limiares ou de pontos de quebras, também conhecidos como pontos de mudança abrupta, né? Então, pensando na biodiversidade, um limiar ele poderia ocorrer à medida que aumenta a degradação ambiental e chega num ponto da degradação ambiental onde ocorre uma mudança abrupta na biodiversidade. Isso significa que pequenas mudanças no gradiente ambiental, a gente observa grandes mudanças na biodiversidade. Quando isso acontece, normalmente a gente observa que o ecossistema ele entra num segundo estado estável. E esse segundo estado estável, o ecossistema fica estável ali nesse estado, ele é caracterizado por ter uma menor diversidade, menos serviços ecossistêmicos, por exemplo, controle de enxurrada, purificação da água, e, consequentemente, uma degradação do bem-estar humano. E um outro detalhe importante, que esse segundo estado, ele é geralmente muito difícil de recuperar. É tipo você pensar em empurrar um carro ladeira acima, né? É muito mais difícil do que empurrar um carro ladeira abaixo. Então, mesmo tendo várias medidas de recuperação, é muito difícil recuperar, existe um grande esforço e não sabemos, assim, a gente não tem informação de que essas medidas de recuperação, elas garantem a recuperação da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos como eles eram antes, né? Então, é temerário a gente cruzar, o ideal é a gente sempre evitar cruzar esses limiares. Então, existem alguns trabalhos no mundo que têm avaliado limiares, não é uma coisa tão recente, não. Para trazer um exemplo de limiares utilizando riachos, né, utilizando a biota de riachos, tem esse outro trabalho da Nova Zelândia, publicado em 2013. Eles encontraram que, à medida que aumenta a cobertura de sedimento fino, né, assoreamento no fundo dos riachos, com aproximadamente 20% de cobertura da área do fundo dos riachos, a gente tem uma perda abrupta, né, de abundância de EPT. Nesse caso, são insetos aquáticos das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, que são normalmente insetos aquáticos sensíveis e associados ao fundo. E bem interessante também que eles demonstraram nesse estudo que a quantidade de sedimento cobrindo o fundo dos riachos, ela esteve associada à condição da vegetação ripária. Então, uma condição melhor, né, da vegetação ripária, uma menor degradação nesse caso, esteve relacionada com uma diminuição do sedimento cobrindo o fundo dos riachos, tanto diretamente como indiretamente através da mediação do fluxo. Você tem um fluxo maior, uma velocidade da correnteza maior, e isso leva os sedimentos e impede que eles sejam acumulados. E, por consequência, isso afetou a porcentagem de EPT, né? Esses grupos de insetos aquáticos. Bom, e aí quando a gente pensa em quanto que a gente precisa proteger de biodiversidade, pensando na realidade do Brasil, na legislação do Brasil, a gente tem diversas questões que ainda estão em abertos, porque a gente não sabe ao certo, por exemplo, da onde que foram tirados os números, essas áreas de APP que são utilizadas para definir, definidas no Código Florestal, né? Então, a gente tem várias perguntas ainda por responder do ponto de vista científico, né? Por exemplo, quanto que nós devemos proteger para prevenir esses colapsos da biodiversidade aquática? Se existe um tamanho único, né? Pensando no Brasil, um país de escala continental,
a gente utilizar um tamanho único para regulamentar toda a região, todo o Brasil, é suficiente? Ou será que a gente precisa estabelecer tamanhos específicos para determinadas regiões? E a gente consegue chegar a um resultado científico que nos permite fornecer informação que possa reduzir os riscos de se aproximar desses colapsos, de perda de biodiversidade, consequentemente de mudanças nos processos, no funcionamento dos ecossistemas. Bom, esse trabalho a gente tentou chegar um pouquinho mais próximo de responder essas perguntas. Então, como que a gente fez isso, né? A gente conseguiu juntar com esses 50 pesquisadores, reunir uma grande quantidade de dados. 18 conjuntos de dados para peixes de riachos, comunidades de peixes de riachos, e reunimos também 18 conjuntos de dados para invertebrados aquáticos, riachos do Brasil. Ao total, foram 1.149 sítios amostrados para peixes e 1.449 sítios amostrados para invertebrados aquáticos. Além disso, nós analisamos também o subconjunto de invertebrados aquáticos das ordens EPT-OD, que é Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Odonata e Diptera, aí identificados no nível de família, para testar realmente se a questão de resolução taxonômica faria diferente, congruência taxonômica, já que em invertebrados aquáticos a gente observou que conjuntos de dados eles tinham alguns conjuntos de dados identificados numa resolução taxonômica, outros em outros, e aí tinha uma certa variação. E aí a gente quis verificar se o resultado se mantinha avaliando de uma forma mais consistente e congruente. A gente conseguiu representantes dos biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Para Pampa, só peixes. E a gente não teve representantes da Caatinga, não tivemos dados na Caatinga, nem no Pantanal, né? Isso já sugere para nós que essas regiões aqui, esses biomas, são pouco estudados. Bom, para a gente obter a nossa variável preditora de perda de vegetação ripária, a gente mediu a porcentagem de perda de vegetação nativa em 4 tamanhos de buffers circulares no entorno dos pontos de coleta. Esses tamanhos foram 50 metros de raio, 100 metros de raio, 200 e 500. E aí a gente obteve essa porcentagem utilizando os dados do MAP Biomas, né, que tem uma classificação do uso e cobertura do solo baseada em imagem de satélite de Landsat de 30 megapixels. De 30 metros, né? O pixel. E aí a gente obteve a porcentagem de floresta natural, focando aí em formação florestal e na categoria também formação savânica. Aqui a gente pode verificar nessa imagem aqui, que eu trouxe como exemplo, que essa cor mais verde clarinha seria a formação savânica e essa cor verde escuro é a formação florestal. E aqui é exemplificado uma vegetação ciliar, né, circundando um curso da água. Bom, e a gente utilizou, para detectar esses limiares, a gente decidiu utilizar uma técnica baseada em bioindicadores, né? Na detecção de bioindicadores em cada conjunto de dados e a utilização desses bioindicadores para efetuar um cálculo do limiar para a comunidade como um todo. E a gente utilizou a análise TITAN, que é a análise Threshold Indicator Tax Analysis, que faz exatamente isso, né? Essa análise, ela identifica os bioindicadores que respondem significativamente a algum gradiente ambiental. Nesse caso aqui, isso aqui é um exemplo do artigo que eu estou trazendo, né? Mas nesse caso aqui, para nós, foi a perda de vegetação ripária em algum daqueles 4 buffers. E aqui no eixo Y nós temos as espécies bioindicadores que são identificadas
E temos aquelas que respondem negativamente e positivamente ao gradiente de degradação. Nós enfocamos naquelas que respondem negativamente, naquelas que são perdidas. Okay? Os bioindicadores sensíveis à degradação da mata ripária. E a partir daí, se calcula uma média para a comunidade. Eu não vou entrar em muito detalhe, claro, existe bastante outros detalhes por trás desse método aqui, mas demandaria bem mais tempo para explicar. Bom, nós encontramos que a proporção de bioindicadores nas comunidades, né, em todos esses conjuntos de dados, para peixes, ela variou de 5,4% a 7,6% das espécies das comunidades. Para invertebrados aquáticos, variou de 12,1% a 18,4%. E para IPTOD, variou de 15,4% a 25,5%. Então, para esse subconjunto de invertebrados aquáticos das ordens EPTOD, até 25%, até um quarto das espécies das comunidades foram bioindicadores que respondem negativamente, que são perdidos conforme se perde vegetação ripária. Certo? Então, isso já nos indica que existe uma maior sensibilidade, mais espécies sensíveis à perda de mata ripária dentro dessas ordens EPTOD. E também teve uma grande variação, né? A gente observou uma grande variação nos limiares no nível de comunidade. Esse gráfico aqui ele é um pouco confuso, mas eu quero que vocês observem principalmente duas informações aqui, ok? A primeira informação é que eu quero que vocês observem cada linha dessas representa a trajetória de limiar, de perda de biodiversidade de um conjunto de dados. Então, cada linha dessas é um conjunto de dados. A primeira fileira é referente aos resultados para peixes, a segunda para invertebrados aquáticos e a terceira para EPTOD. E cada coluna é um tamanho de buffer diferente, então do menor para o maior. Então, observando aqui peixes, por exemplo, né? Nesse buffer de 500 metros, a gente observa uma grande variação nos resultados, nos limiares, né? E a gente pode observar isso simplesmente pela distribuição dessas linhas ao longo do gradiente ambiental, que é do eixo X de perda de vegetação ripária. Então, vocês observam que essas linhas estão super espalhadas ao longo do gradiente, né? Tem linhas começando aqui, por exemplo, próximo de 80%. Então, isso é um aspecto que eu quero que vocês observem desses gráficos, que as linhas elas estão relativamente bem distribuídas ao longo do gradiente ambiental. O outro ponto que eu quero que vocês observem é que, principalmente para invertebrados aquáticos e EPTOD, no buffer de 50 metros, nós observamos que essas linhas elas estão agrupadas, mais concentradas no lado esquerdo dos gráficos, né? Esse lado esquerdo é onde inicia a perda de vegetação ripária. Então, elas estão concentradas, os thresholds, os limiares, eles acontecem em uma baixa porcentagem de vegetação nativa para invertebrados aquáticos e EPTOD. Certo? E aí a gente testou, vamos testar, né, se existem diferenças nesses limiares entre os biomas, né, e entre esses tamanhos de buffers. Vamos testar isso com um teste estatístico. E a gente testou isso para biomas. Para biomas, a gente verificou que não teve nenhuma diferença muito clara. A única diferença que nós observamos foi para peixes no bioma Mata Atlântica em relação à Amazônia e ao Cerrado. Tá? Para peixes no bioma Mata Atlântica, o limiar foi maior de perda de vegetação ripária. Ou seja, eu preciso perder mais vegetação ripária para cruzar os limiares de perda de peixes, nesses riachinhos. E a gente especula, isso é um resultado que a gente não esperava, né? A gente especulou que provavelmente isso é devido ao histórico de degradação da Mata Atlântica, ao legado de perda de vegetação ripária e de mudança no uso
do solo, porque a gente tem que muitas bacias hidrográficas provavelmente já perderam essas espécies de bioindicadores mais sensíveis, né? Então, você pode observar que provavelmente muitas dessas matas ripárias podem se tratar de áreas de vegetação secundária, né? Já regeneradas. E aí seria uma possível explicação, né? Mas como a gente não testou isso diretamente, a gente apenas especula que seja esse o motivo. Agora, para tamanhos de buffers, desses tamanhos de áreas no entorno dos riachos, a gente observou uma resposta bem clara de invertebrados aquáticos e de EPTOD. De forma que, à medida que reduz o tamanho do buffer, ou seja, que se aproxima dos riachos, dos pontos de coleta, esses limiares ocorreram mais cedo, ocorreram em uma menor porcentagem de perdas de vegetação ripária. Então, para invertebrados aquáticos, se vocês olharem aqui o tamanho de 50 metros, que é bem perto dos riachinhos, a gente tem uma congruência, né? Ou seja, não tem muita variação nas respostas entre os diferentes grupos, conjuntos de dados. E, de forma geral, todos os limiares eles ocorreram aí abaixo de 20% de perda de vegetação nativa. Aqui no eixo Y é a perda de vegetação nativa, ok? Então, eles ocorreram com uma baixa porcentagem e o padrão similar foi observado para EPTOD. Certo? Então, isso já nos indica que quanto mais próximo dos riachos, mais sensíveis são os invertebrados aquáticos ou maior é o impacto em cima dessas comunidades. Então, tentando assim sintetizar o que a gente pode tirar de mensagem desses resultados, né? A primeira mensagem que eu gostaria de falar é em relação a um tamanho único de ripário para utilizar como referência para PP. Então, como a gente observou uma variação muito gigantesca, aí não teve diferenças nítidas entre biomas, a gente, obviamente, né, isso sugere para a gente que o tamanho da APP necessária para efetivamente evitar que se cruze esses limiares, provavelmente ele é contexto dependente, né? Isso significa que pode depender do tipo de uso do solo, né? O solo um solo um uso agrícola ou pastagem de gado ou urbanização, né? A urbanização tem um efeito muito mais forte sobre os riachos e sobre a biodiversidade. Mineração, né? A geomorfologia do terreno vai influenciar, pode também influenciar nisso, né? Em como os riachos vão ser impactados. O pool de espécies, se é um pool de espécies numa região que tem mais espécies sensíveis ou menos espécies sensíveis. Se os proprietários rurais fazem algum tipo de manejo, algum manejo para proteger os cursos d'água, evitar, por exemplo, a aragem do solo, ou evitar que o gado pisoteie. Tudo isso são questões que explicam essa variação e são questões que a gente não investigou. E a gente não investigou de propósito. A gente queria saber se, utilizando só a vegetação ripária, só os dados de vegetação ripária, a gente consegue ter um resultado consistente em questão de poder recomendar um tamanho único de área para ser preservada em APP que pode reduzir os riscos da gente perder biodiversidade. Entretanto, nós constatamos claramente que quanto maior o tamanho do buffer, menor é o risco de cruzar esses limiares, né? A gente verificou que nos buffers pequenos, basicamente qualquer alteraçãozinha ali, quanto mais próximo do riacho você está, qualquer alteraçãozinha ali na vegetação ripária já pode ocasionar grandes mudanças, principalmente na perda de invertebrados aquáticos. No buffer de 50 metros, no entorno dos cursos da água,
Em média, considerando todos os biomas, essa porcentagem foi de 6,5%. 6,5% é quase nada que você pode perder de mata ripária e a partir daí já ocorrer esses limiares, já cruzar esses limiares de perda de biodiversidade. Quando a gente observa o buffer de 500 metros, essa porcentagem foi de quase 30%, né? Quase 5 vezes mais de perda de vegetação ripária é necessária para que se cruze os limiares de biodiversidade aquática para invertebrados aquáticos. Isso já mostra para nós, né, já indica para nós que provavelmente as APPs de 30 metros no entorno de cursos da água de até 10 metros de largura, elas não são suficientes para a gente evitar esses colapsos da biodiversidade no Brasil. Isso já coloca esse ponto de interrogação. E a gente encontrou também que invertebrados aquáticos e EPTOD teve uma resposta muito parecida com invertebrados aquáticos de forma geral. EPTOD identificado no nível de família, que já é um processo mais fácil, né, do que chegar até nível de gênero, por exemplo, eles podem ser utilizados como sinais precoces, porque eles são mais sensíveis à perda de vegetação ripária. Então, no momento que a gente começa a perder esses caras, começa a perder EPTOD, já é um sinal que a gente está ultrapassando esses limiares de perda de biodiversidade, e aí a gente pode ter uma consequência aí sobre os outros grupos taxonômicos e os processos ecossistêmicos. Bom, aí tendo essa síntese de resultados em mãos, a gente pode se pergunta, né? Ok, e daí? O que você sugere? Como que a gente pode preservar a vegetação ripária no Brasil para tentar reduzir o risco da gente ultrapassar esses limiares? Primeiramente, a gente tem que considerar que o território brasileiro, cerca de 62% é de propriedade privada. E as propriedades públicas, a grande maioria, está concentrada na Amazônia. Isso significa que, tirando a Amazônia, o restante do Brasil, basicamente, é propriedade privada. Então, nós precisamos desenvolver estratégias que foquem nessas propriedades privadas, que atinjam essas propriedades privadas. Ok? Então, primeiramente, a gente pode recomendar o aumento da produtividade agrícola. Tem muita área já degradada e abandonada no Brasil, né? Então, o aumento da produtividade agrícola por hectare e sem a necessidade de expandir para novas áreas, né? Utilizar essas áreas que já estão degradadas e desmatadas no Brasil. E o nosso trabalho ainda reforça que essa aumento da produtividade ela deve ser feita longe das matas ripárias. Então, quanto mais longe for, melhor para os ecossistemas aquáticos. É porque a gente consegue manter áreas maiores. E aí tem várias formas aí de aumentar a produtividade agrícola, né? Eu trouxe um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente comparar a quantidade de óleo obtido por hectare da soja em relação a outras culturas agrícolas, né? O óleo de palma se consegue extrair 7 vezes mais óleo por hectare do que em comparação com soja, né? Então, existem alternativas, né? Só tem que ter interesse de ir atrás dessas alternativas. Pensando no Código Florestal, né? Que foi um debate muito grande para chegar nesse novo Código Florestal. E a gente sabe que é muito difícil alterar qualquer coisa no Código Florestal, né? A gente pensa que regulamentações regionais, como leis municipais, elas podem ser mais efetivas para aumentar a produção das matas ripárias legalmente no Brasil. E isso não é utopia, né? Já existem iniciativas no Brasil de municípios que têm, nas leis orgânicas dos municípios, regulamentações específicas de proteger, por exemplo, 50 metros no mínimo de vegetação ciliar no entorno dos cursos d'água, como ocorre para o município de Bonito, no Mato Grosso do Sul, e para o município também aqui de Aparecida de Goiânia, aqui pertinho da capital Goiânia, no estado do Goiás.
Uma outra sugestão que a gente traz é a questão de pagamentos por serviços ecossistêmicos aos proprietários rurais. Então a gente sabe, né? Por que não recompensar esse proprietário rural que ele está ajudando a manter ou incentivar o proprietário rural que está pensando em desmatar a mata ciliar, incentivar ele a manter essa mata ciliar, ao invés de jogar o gado para dentro ou expandir a sua produtividade, né? Isso também não é utopia. Existem várias iniciativas, vários projetos em diferentes municípios do Brasil. No município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existe um programa Manancial Vivo, que ele é aplicado para os proprietários rurais que estão dentro da APA, é uma unidade de conservação do Guariroba, que é um dos principais rios que drena a área de captação do município de Campo Grande. Então, dentro dessas propriedades, eles realizam pagamento, eles pagam para os proprietários rurais para manter grandes áreas intactas de vegetação ripária no entorno dos cursos d'água. Isso é importante porque a bacia do Rio Guariroba, ela fornece cerca de, se eu não me engano, 30% de toda a água utilizada no município de Campo Grande. Então, você está investindo em proteção da quantidade e da qualidade da água utilizada pelo município. Então, está garantindo a manutenção de serviços ecossistêmicos, está pagando para os proprietários protegerem os serviços ecossistêmicos, protegerem os ecossistemas e seus serviços. Bom, pessoal, esse trabalho ele não teve a intenção assim, de dar um ponto final nessa discussão a respeito de tamanho de vegetação ripária. A ideia foi realmente reacender essa discussão, né? A gente tentar ser mais uma pecinha aí nesse quebra-cabeça de definir tamanhos de proteção ripários, né? E ajudar a fornecer informações para regulamentar políticas, né? E direcionar políticas no Brasil e na região neotropical. Eu tenho que agradecer ao INCT, ECBio, né, Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, que é coordenado pelo José Alexandre Diniz Filho, que esse projeto faz parte do INCT. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, que não foram sanadas agora na discussão, vocês podem entrar em contato comigo pelo renatocorte@gmail.com. Beleza, pessoal? Obrigado. Acho que agora vamos às perguntas, né? Eu vou dar um stop share aqui, né? Stop share, e vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas. Obrigado, Luciano, pelo convite novamente. Luciano Montag, que agora já deu uma saidinha, né? E o Thiago Obrigada, Freitas. Renato. Obrigado, Daniele. Ele está em outra reunião agora, mas virtualmente ele está com a gente. Tá? E a gente deixa aberto para perguntas. Se alguém quiser, pode perguntar pelo chat ou pode ligar a câmera e o áudio e fazer pergunta, tá? Sem problema nenhum. Perguntas, vamos ver. Tem um chat aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Eu acho que não chegou nenhuma pelo chat, o pessoal está meio tímido. Bom, Renato, parabéns, né? Esse trabalho ficou muito interessante. Como você falou, acho que destaca bastante, né? Que é uma questão que não está resolvida e que a gente precisa de muitos estudos ainda. Nós estamos montando uma grande plataforma de dados aí de riachos da Amazônia que a gente quer começar algumas coisas para o bioma, para os centros de endemismo. E aí a gente está fazendo alguns testes usando os dados, também com lineares, mas usando os dados para a bacia de drenagem em si. E a gente vê que bate muito com o que a gente está vendo com os buffers, essa sensibilidade. Então, por exemplo, usando o IPTO, se você tem uma perda em torno de 5% na bacia de retirada de mata ciliar, você já começa a perder comunidade. Se essa bacia começa a ser usada para pecuária, por exemplo, 1%, a partir de 1% de uso para pecuária, você já começa a produzir mudança na biodiversidade.
Então, o impacto é muito grande e é um assunto ainda que a gente tem que juntar, somar muitos esforços aí, né? Você estava falando da questão do óleo palma, o óleo palma é mais produtivo, só que também, pelo que a gente está vendo na Amazônia, ele tem um impacto, principalmente se ele for com o tipo de defensivo agrícola que é usado. A gente fez um trabalho que foi publicado agora há pouco tempo, em que a gente vê mudanças nos biomarcadores já, com mudanças nos organismos. Então, muitas vezes, cada passo que a gente vai dando, a gente descobre coisas de